E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e estamos começando mais um episódio do Colando no Espaço. E hoje a gente vai falar uma situação um pouco triste que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. E nada melhor do que eu trazer uma voluntária para falar comigo sobre isso. Tudo bem, Annelise? Como é que tá? Bom dia, tudo bem? Tudo bem agora significa tudo bem, tô seco, né? Tudo bem, tô É, a salvo. Tudo bem. me conta como é que foi pra ti essa tragédia. Faz já 2, 3 semanas, né? Pra mim tá passando É, muito rápido, mas parece que já foi um ano. é verdade, né? A gente tá na terceira semana agora já, né? 18, hoje é o 19º dia, na verdade. Na verdade, eu acho que como todo mundo de Canoas e na região metropolitana não acreditou na subida das águas dessa forma, né? Sim. Então, na verdade, foi tudo pego muito de surpresa, assim. Foi de sexta para sábado, começou com um professor nosso lá do La Salle, que ia pro show da Madonna e acabou. Eu mandei uma mensagem, ele me mandou uma mensagem de noite, era umas 9 da noite, dizendo: Oi, amiga. E eu jurando que ele estava no show da Madonna. E aí ele disse: Tô sem casa, a água subiu. E dali por diante, Só desastre. só desastre. E aí, na verdade, o La Salle ali, o colégio La Salle, abriu as portas para os funcionários e professores e suas famílias, né? Então, de sexta para sábado ali já tinha, sei lá, umas 100 e poucas pessoas só de professor e Meu funcionário. Deus. Muita gente. E acho que umas 9, 10 da manhã a prefeitura já liberou o La Salle, o poliesportivo da universidade, como um abrigo, né? Vocês vão ver um gato miando tentando entrar na minha porta aqui. E aí, na primeira dia, já tinha ali umas 900 pessoas circulando. 900 pessoas, é muita gente. A gente falando assim, números, parece que é bastante, só quando a gente vê parece que é mais, não é? É, assim, todo mundo junto, todo mundo molhado, todo mundo no chão, todo mundo chegando de pé descalço, com seus bichos no colo, com... Eu demorei um pouquinho para ir pro La Salle porque eu tava com meu filho, né? Sim. E eu tava presa em Canoas, porque eu não conseguia chegar em Gravataí, a gente não sabia como é que tava ao redor, né? Para ir para Gravataí, eu sabia que pela Freeway eu não tava conseguindo ir, e aí eu não sabia como é que tava aqui por dentro, pela Nazário, né? Pela Ritter, pela 118. Então, no sábado, eu acabei indo pro abrigo de noite só. Eu fui no final do dia, acho que era umas 6 horas da tarde, fiquei até umas 10. E aí já tinha uma cara de abrigo, assim, já tinha muita doação de roupa, né? A gente já tinha conseguido algumas coisas, mas era muita gente, então eram quase 900 pessoas lá, E né? tem muito voluntário lá também. Pessoas querendo ajudar. Então, isso é um assunto que a gente vai ter que falar aí mais um pouquinho para frente, porque no começo, nas 2 primeiras semanas, tinha muito voluntário. Nós tínhamos uma força-tarefa muito grande, tudo foi se organizando muito grande, né? Muito rápido, na verdade, porque eram muitos alunos, muitos professores, os próprios professores que perderam tudo e funcionários eram os voluntários, né? Sim. Então, nós, colegas que não perdemos tudo e que estamos aqui na região de Canoas, a gente ajudou muito também, professores da universidade, alunos da universidade, então, no fim das contas, ali virou uma grande comunidade que todo mundo estava se ajudando, né? Uhum. Na semana passada, na outra quinta-feira, na verdade, que eu já até perdi minhas contas, antes do Dia das Mães, a Tá. gente recebeu uma ajuda de um grupo de médicos vindo do Paraná, um grupo grande de pessoas, Eu deu vi que mais tu ou menos umas postou no 40. Instagram isso aí. Isso, veio umas 40 pessoas, veio um grupo de 18, depois veio mais um grupo de 35, e eles ficaram ali com a gente e ajudaram a gente em tudo que eles podiam também, trouxeram remédio, muita coisa. Muita gente se mobilizando para entregar donativos, então, no fim das contas, eram caminhões e caminhões chegando, né? Teve momentos críticos que a gente não tinha água encanada, a gente precisava de caminhão-pipa dentro. Tu imagina, teve uma hora que estava ali com 700 pessoas e a gente pegando a água da piscina para botar em vaso sanitário, né? Meu As Deus. infecções né, de estômago, de barriga acontecendo, sem banho, né? Então a primeira semana, assim, ela foi uma semana que eu não consigo nem dimensionar como que foi, porque a gente trabalhava direto. Teve gente que ficou 24 horas virado, né? Eu acabei ficando uma vez também, só que isso não dá para fazer, né? Porque a Não gente dá. entra na pilha
primeira noite, assim, primeiro dia eu não dormi, né? Então, para tentar ajudar todo mundo, assim. Então, tu ficava meio perdido. Depois as coisas foram se alinhando um pouquinho mais, né? As doações vieram, aí veio frio, e aí a gente tinha que dar um jeito de ter cobertor e colchão para todo mundo, porque no fim das contas é todo mundo deitado no chão. As comidas começaram a se organizar, né? Então, o La Salle fazia os lanches da manhã e da tarde, às vezes fazia as 400, 500, 600 quentinhas. Aí, às vezes, a gente recebia quentinha de um monte de grupos que estavam fazendo isso, né? Então, as pessoas estão se reunindo de várias formas para ajudar, né? Então, tem lugares onde só tem donativo, as pessoas separam e entregam. Tem lugares que as pessoas estão fazendo comida e entregam nos abrigos. Tem lugares que estão abrigando pessoas. Então, a rede de apoio, William, eu queria deixar muito claro, assim, é todo de voluntário, né? A gente teve agora, quando as coisas começaram a engrenar, a gente teve a Defesa Civil chegando, a gente teve a Força Nacional chegando. Tu deve ter visto as notícias da Sim. questão da segurança acontecendo, né? Os roubos, o pessoal que está na água, né? A gente tem a Polícia Civil que está andando pelos abrigos a noite inteira. Então, tem algumas coisas que eu te falo com propriedade porque eu vivi, né? Então, Sim. assim, vivi dentro do abrigo facções, né? Mas e ali no La Salle? Quem que ia ali pro La Salle? Tinha, o pessoal da Rio Branco vem pra cá, da Matias, ou se não vem da Isso, Rio Matias? Branco e Matias. A gente tem ali Rio Branco e Matias. Nesse grosso, né, no início, esse grosso de pessoas que a gente tinha ali, 700, estava variando entre 700, 900, no primeiro dia 900, aí a primeira noite foi uma noite de acolhimento. Então, quem tinha parente, quem tinha para onde ir, já no domingo já começou a ir para esses lugares, né? Sim, Conseguiu entrar em contato, ó, estamos vivos, só precisamos de lugar de ficar. Então, foi diminuindo. Então, ali na primeira semana, a gente estava entre 600 e 700 pessoas. E ali da Rio Branco, o que estava acontecendo? As pessoas eram tiradas de dentro da água por caminhões, por barcos, e sendo largadas. Então, a gente tem vários relatos das pessoas que foram largadas aqui na Ubra, por exemplo, mas aí parentes foram largados no centro, né? Porque eram os lugares secos, assim. E depois eles foram se reencontrando e a gente foi encaixando, a gente juntou famílias também, né? Então, ali a gente tem muito Rio Branco, Fátima, Harmonia, né? As pessoas que têm um pouquinho mais de dinheiro e parentes com um pouquinho mais de poder aquisitivo, que não perderam tudo, elas começaram a se organizar e foram saindo do abrigo, sim, né? Então, teve gente que já alugou uma casinha, já alugou um apartamento, não do jeito que era a sua casa ou seu apartamento, mas já foi se organizando, então foi diminuindo um pouquinho o contingente de pessoas ali. E aí, quem ficou com a gente nesse momento são as pessoas que não têm nada, né? sim. São pessoas que o poder aquisitivo, infelizmente, não é alto, não é grande. O que tinham, perderam, né? E estão lá com a gente. Então, hoje, o Uni La Salle, ontem, na verdade, a gente transferiu todos os abrigados para um abrigo lá em Niterói, que na antiga Escola São Paulo, se eu não me engano. Tá, sim, sim, sim. Isso, que é um lar beneficente lá dos Que é do irmãos. lado do La Salle, Niterói, né? Isso, bem do ladinho. Por que foi transferido para lá? Para a gente poder pensar num lar um pouco a longo prazo, né? Porque até limpar essas casas e organizar essas Vai casas e fazer demorar. com que eles voltem, ter condições de moradia, vai demorar um pouquinho. Então, eles até estão indo nas suas casas para ver como é que tá. Tem gente que ainda tem 1,5 metro de água, que é muito lá para dentro, né? Uhum. E tem gente que está indo limpar e aí volta, porque precisa ter lugar para comer e dormir. Sim, E o Uni La Salle hoje está sendo um abrigo de forças nacionais que estão chegando. Então, por exemplo, a Defesa Civil ela tem que estar aqui para ver prédio, para ver casas, para ver essas casas que ficaram embaixo d'água, as casas dos moradores, né? Infelizmente, para fazer esses resgates desses corpos, né, que todo mundo fala. tá, agora deixa eu falar contigo uma coisa aqui. Essa parte dos corpos. Eu vou conversar com o Halber de novo pra ver Sim, sobre a questão dos resgates, né? sim, E eu fico pensando, umas pessoas estão dizendo tem corpos boiando. Outras pessoas estão dizendo isso é mentira. Outras pessoas estão dizendo as pessoas ficaram dentro de casa. Outras dizem não, ninguém ficou.
O que que isso é verdade? O que que não é verdade Não, nessa assim, parte? eu conversei com. Eu fui até levar remédio de. Como é que é o nome? O negócio do Leptospirose? leptospirose para o Halber na segunda-feira lá. Ele tava com um grupo de gente que tava entrando na água, né? Porque ele tava meio podre já. Eu falei para ele que ele precisa tomar um banho de Alvex pra gente conversar de novo, porque ele tá podre, coitadinho. Mas ele trabalhou muito, 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 muito. Na verdade, o que as pessoas dizem, eu conversei muito pouco com o Halber porque a gente está sempre na loucura. Mas eu conversei muito com o pessoal da Defesa Civil que está no Unilassalle, né? Uhum. Então, assim, existe corpo sim. Só que não nesse número que as pessoas estão falando, tá? E o que o cara da Defesa Civil me falou, o que é uma praxe nesses casos. Claro que a gente nunca viveu isso aqui no Brasil dessa forma, né? Sim, Mas o que é uma praxe? Nesse primeiro momento, que são essas 2 semanas aí, é resgatar tudo que é vivo, claro. tá? Então, identificou algo que seja morto, pessoa, a Defesa Civil vem, enrola um saco e amarra na casa de referência ou no lugar de referência. E depois vão passar recolhendo, Sim. tá? Só que não é nesse número absurdo que as pessoas estão falando. As pessoas estão falando em 1.000 corpos, em um monte de gente boiando. Os médicos que tiveram aqui com a gente falaram: olha, a gente viu algumas coisas dentro das casas. A água foi baixando, tu olhava para dentro da janela, tinha algumas coisas que pareciam corpos. As casas estavam muito fechadas, né, Halber? Ih, tá falando em mim, Tá falando né, com a Gauzy? gente. O que eu penso, tá? E aí eu tô falando a minha Tua visão. opinião, vendo o que tem lá no abrigo. Tem muito idoso no Sim. abrigo, tá? Então, tu te imagina, tu é um idoso, tu mora sozinho ou só tu e teu veinho. O que que tu faz quando tu vai dormir? Tu fecha toda a tua casa, né? Porque tu tem medo. Eu sou uma Sim. pessoa que, se mora em casa, eu fecho tudo. A água subiu muito rápido. Um idoso, às vezes, tem dificuldade de locomoção, tem dificuldade de sair rápido. Quando a água chega, a pressão na porta, a pressão na janela é muito grande. Se História. não saiu antes dessa água chegar nessa porta e nessa janela fechada, infelizmente pode ser sim que tenha ficado dentro de casa, entende? Sim. Os números são confusos, eu acho tudo muito confuso, o número de desaparecidos, o número de corpos encontrados, pode ser corpos identificados, pode ser que eles não queiram estar fazendo alarde para não assustar a população, entende? Sim. A questão é que é tudo muito grande, é uma proporção muito grande de pessoas que moravam nesses lugares, é uma proporção muito grande de água e é uma quantidade muito grande de casas atingidas, entende? Então, eu acho que a gente só vai ter dimensão mesmo quando essa água baixar, e a gente está falando aí de mais umas 2 semanas para poder entrar em todos esses lares e organizar isso. Por isso, e aí agora eu vou chegar nos voluntários, a gente precisa de muito voluntário. E as pessoas estão desaparecendo dos abrigos, Sim. tá? Eu vi É que uma Porto Alegre tinha uma lista de 1.500. E a cada 100 que eles chamam dessa lista, um aceita. Exatamente, assim, primeiro que está todo mundo cansado, né? Assim, eu vou te dizer que, falando de mim, assim, né, a minha experiência, assim, eu resolvi, não sei como que foi, eu sei que a gente resolveu ficar de noite, eu e um grupo de pessoas, porque à noite começa a acontecer as ocorrências médicas e não tem muito trabalho braçal para fazer, mas tem sempre um BO ou outro para resolver. Então, à noite ela é meio tensa, assim. E ninguém quer ficar de noite, né? Porque a madrugada ela é cruel, ainda mais com 7 graus de temperatura. Sim. Então, assim, eu tava há 15 dias direto de noite. Então, eu entrava às 7 da noite no abrigo e saía às 7 da manhã, né? Então, assim, eu tô muito exausta, eu ainda tô cansada. Eu descansei sábado durante o dia e domingo o dia todo. Ontem eu fui para abrigo à tarde e fiquei até às 10 da noite. Hoje eu vou fazer a mesma coisa, vou à tarde e vou ficar até às 10 da noite. Porque lá no abrigo que a gente transferiu eles, diminuiu um pouco a quantidade, estamos com 250. Então a gente colocou algumas pessoas que precisavam de cuidados especiais, assim, em abrigos menores, que podem ser olhados mais de perto. E os irmãos lá, né, tendem a tomar conta um pouco mais à noite. Então eu Claro. vou durante o dia, quando é a hora do pega para capar, comida, essas coisas. Mas as pessoas estão voltando a trabalhar, né, Gauss? Então, assim, não vai ter muito voluntário. E aí o apelo que a gente faz é para quem está lá abrigado,
pegar junto com a gente. A gente tem gente que trabalha junto, que tira o lixo, que limpa o banheiro, que ajuda a organizar, né? Mas as pessoas ainda estão muito abaladas, assim, e tem um comportamento que não é bacana às vezes, né? Que querem ser servidos e tal. Mas tudo é compreensível, entende? Não dá para julgar ninguém que está ali dentro, porque eles perderam tudo, sabe? E a Sim, gente tem muito, lá no nosso, a gente tem muito idoso. Então, tu não pode pedir para um idoso varrer um não chão, pode. né? Não tem como, sabe? Tem uma gurizada, e tem muita criança, então, assim, tem uma gurizadinha que de repente podia ajudar, uns homens, assim, mas ainda falta esse start, sabe? E aí, no meio disso tudo, tu conhece pessoas como eu conheci o Ariel, que é um menino, assim, tem 29 anos, boxeador, perdeu tudo, perdeu a academiazinha que ele tinha em casa, perdeu, a família perdeu tudo, e o Ariel é um líder nato, assim, então ele ajuda a gente, ele ficou junto com a gente na segurança, ele ajudava a limpar, e aí ele mobilizou os outros homens, ele tem um bom discurso, só que é complicado, assim. Então, eu vou te dizer, tá todo mundo muito, muito, muito cansado, muito exausto, e ainda vem a parte de maior braço agora, que é limpar as casas, né? Então a gente precisa, todo mundo conhece alguém que perdeu tudo, né? Sim. Todo mundo conhece alguém. Então, um apelo que eu faço assim é vá para casa das pessoas, ajude a varrer o chão, a limpar, a jogar as coisas fora. Eu não sei nem como que vai ser assim. Eu tô, sei lá, muito complicado. Não, eu imagino, eu imagino. Tu até me comentou ali uma parte do abrigo, né? Que as pessoas têm. Deve ter alguma coisa ruim no abrigo. Alguma coisa ruim que eu digo de. Tu me comentou de facção. Sim. Deu alguma briga séria nessa parte, assim? Que tu tava lá e presenciou alguma coisa? Não, assim, eu acho que os irmãos laçalistas rezaram tanto Que que não deu nada. não deu nada, assim, né? Eu sei que durante o dia eu sei que teve uma conversa com alguns ali e tal, e aí eles acabam saindo, assim, né? A gente sabia que tinha as duas facções, mas a gente não, eu, por exemplo, não sei exatamente quem é quem, né? Sim, não tem como saber, né? E eu sei também que tem ali. Tinha um outro menino também chamado Dudu. O Dudu conhecia todo mundo. O Dudu é um catador de papel e ele conhecia todo mundo da Rio Branco, entende? Assim, Sim, se criou ali, viveu ali. E conhecia gente do centro, então ele que apontava pra gente e tal, mas aí tudo foi na conversa, assim. Eu sei que sim, na Ubra deu problema em relação a isso, né? Nos primeiros dias, assim, lá no Uni, eles estavam muito nervosos, então chegava colchão. Só que não chegava colchão para todo mundo, sabe? uhum. E daí tu tem que organizar a prioridade, né? Idosos, crianças, pessoas doentes, grávidas. Então isso foi tenso, assim, sabe? Foi Eu tenso, imagino. assim. E aí meio que os ânimos ficaram acalorados, né? Sim. Mas depois eles se acalmam. Claro que tem coisas que eles reclamam, né? Não dá, não tem como, ninguém sabia fazer aquilo ali, né, Gauss? Então, assim, não é um hotel 5 estrelas, nem É um nunca vai abrigo, ser, né? né? É um abrigo. Então, assim, no primeiro momento não tinha nada, nem para se cobrir. Depois já veio umas cobertinhas, depois já veio uma espuminha, depois já veio um colchão. Agora eles já têm colchão, lençol sobre lençol, travesseiro, cobertor, roupa que eles podem mais ou menos até escolher, assim, se uma roupa boa ou não. Só que é um abrigo, né? A comida, às vezes, garfo e faca a gente não tem, então é garfo e faca de plástico. Tem que ser uma carne que dá para comer assim. Então, é óbvio que eles sentem falta de comer uma comida diferente, que não seja numa quentinha, entende? Então, assim, cansa, né? Cansa essa coisa de tu estar sempre comendo no colo, com uma quentinha. E eles perderam tudo, sabe? Então, tem coisa ruim que É acontece. isso que marca mais, né? Tu pensa, coisa. Uma pessoa ali que não seja tão legal, digamos assim, ela perdeu tudo. Perdeu E isso tudo. eu acho que bate mais na gente, né? Porque eu conheço pessoas que perderam tudo. E todo mundo conhece, como tu falou, todo mundo conhece alguém que perdeu tudo. E eu nunca pensei na minha vida que eu ia ter alguém do meu lado que perdeu tudo. E quando tu É, para pensar nisso, ainda não caiu a ficha direito, sabe? Eu imagino ainda mais para vocês que estão lá vivendo isso todo dia. é.
Não, e a proporção é muito grande, né? Se tu parar para pensar, a gente está fazendo um levantamento dentro da escola, né? Eu tô falando do meu mundo ali, que é o La Salle, né? Então, assim, se tu parar para pensar, 70 famílias de profissionais perderam tudo, 70, sabe? meu Deus. 70. A gente É tem, acho que muita gente. 22 ou 23 professores que perderam tudo. E, e tem o resto funcionário, né? Porteiro, estagiário, pessoas do administrativo, sabe, de vários locais da escola. Nem estou falando da universidade, estou falando da escola, né? No Colégio La Salle. Colégio La Salle Canoas, ali no centro. E tem alunos, né? A gente está fazendo esse levantamento ainda, mas assim, eu acho que tem por baixo aí uns 200 famílias de alunos que Meu perderam. Deus. E tu acha que essa parte que aconteceu hoje, agora em Canoas se equipara com a pandemia? Ou não tem como equiparar porque são coisas diferentes? São tragédias, mas eu vejo que a mobilização de uma forma está sendo igual. Algumas coisas que aconteceram foram iguais. Uma coisa que eu posso te dar de exemplo, é uma coisa ruim, que são as pessoas indo no mercado e comprando tudo que tem. Sim, sim. Deixando tudo sem. Teve um dia que não tinha ovo na cidade. É, Gauss, assim, eu acho que tem uma semelhança com a pandemia nesse sentido do desespero, tá? Do egoísmo de quem não foi atingido, tá? Quem não viu a doença de perto, quem não perdeu alguém pelo Covid, nem acreditava no Covid. Isso a sim. gente tem que ser muito sincero, né? Tanto que as pessoas não se vacinaram. Mas eu acho que aqui é diferente, porque assim, pelo menos as pessoas tinham a sua casa. Tá. Entende? Eu acho que se a gente parar para pensar em número, né? Se fala em 120 mil pessoas em São Leopoldo, 150 mil em Canoas, não sei quantas mil em Porto Alegre, né? Porque Porto Alegre é uma região mais central ali, então, né, pegou mais indústria, mais aquela parte, né, Uhum. loja. Mas assim, eu nem tô falando do resto do Rio Grande do Sul, né? Eu tô falando só A gente tá dessa falando região região metropolitana, porque se a gente for parar pra ver, o Rio Grande do Sul inteiro foi inteiro devastado. inteira. Arredondando, de 500 cidades, 400 foram atingidas. É, mais ou menos isso, né? Uma proporção dessa forma. Eu acho que é até maior o número de quem foi atingido. Mas, assim, o problema, né, que a gente estava falando sobre a pandemia, a gente perdeu a casa, né? Então, assim, como é que eu vou botar uma aula online se eles nem computador têm? Nem o professor, nem o aluno, Sim. né? Então, assim, a pandemia, por mais que tu estivesse com medo do vírus, tu estava protegido, estava dentro de casa, né? Fazia as coisas certinho, né? Te higienizava, evitava sair na rua, evitava aglomeração. Tu estava dentro de casa e tu ainda conseguia mais ou menos evitar o vírus. Às vezes nem assim, né? Às vezes as pessoas Sim. pegavam a doença pela batata que vinha do mercado, sei lá. Mas o que eu digo, assim, eu acho que é diferente porque as pessoas perderam tudo que construíram, sabe? E assim, a pandemia ela se estendeu muito mais, mas a enchente ela não está perto de acabar, entende? O pior vem agora, eu acho, sabe? O pior é depois, né? Vai Porque reconstruir segundo que tudo. os médicos, por exemplo, entrar nas suas casas, por exemplo, e ver tudo que tu construiu, para pensar fotos, lembranças, canudo de formatura, né? A gente leu agora de manhã um depoimento de uma professora assim que é devastador, sabe? E E as pessoas perderam o que tinham. Tem gente que não tem mais nada, 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 nada. Tem gente dando relato que está pegando as roupas, botando na máquina para lavar. Só que como as roupas ficaram submersas 15 dias, elas estão se rasgando, Meu entende? Deus. É tudo, tudo. Então eu acho que em um aspecto é muito pior que a pandemia, entende? E isso vai mexer muito com o psicológico das pessoas, muito, sabe? Se as suas casas não puderem ser habitadas por questão de segurança, vai mexer muito com o psicológico das pessoas. Já está mexendo com o psicológico das pessoas, né? Então a proporção é muito grande para tudo. Eu fico vendo que compra tudo novo, mas e quem não pode, né? Quem não pode? Porque tu começa, assim, eu tenho uma experiência de vida, que foi o meu divórcio. Quando eu vim embora, que eu vim com malas de roupas e o meu gato e meu filho, e aí eu não tinha nada dentro de casa. Eu não tinha um pano de prato. Eu tive que comprar tudo, só que eu tinha dinheiro, né? Sim. Então, eu ia lá e comprava as coisas, e mesmo assim,
eu Foi tive uma difícil. sensação de derrota na vida, sabe? Tipo, eu não tenho nada, eu vou ter que comprar tudo de novo, eu não tenho o meu vasinho de flor que eu gostava. Então, tu imagina para essas pessoas, não dá para nem comparar o que eu senti para o que elas vão sentir, É. entende? Então, tá tudo muito difícil. E a gente vai precisar de muita ajuda. E segundo os médicos, o depois, esses médicos que estavam aí, eles querem voltar, porque a quantidade de doenças de pele e infecções que podem aparecer em função dessa água é muito grande, né? Porque nem todo mundo vai entrar lá com bota, com luva, com máscara. As pessoas vão entrar dando sangue para limpar suas casas. E tá tudo Sim. muito sujo, muito sujo. Além também, né, de que as pessoas não vão conseguir nem comprar esses itens, porque já ouvi algumas pessoas falando que isso tá muito caro. Uma bota tá R$ 300, R$ 400. Meu Deus, eu nem sabia disso. É, tá tudo muito caro. Eu vi até na Gaúcha ontem de noite. E tão aumentando o preço. Uma bombona de água de 20 litros estavam cobrando R$ 80. Um botijão de gás, 200. Isso eu ouvi. Do botijão de gás eu ouvi. Então, eu fico pensando por que as pessoas não querem se ajudar? Por que sempre tem aqueles que não foram atingidos que querem ferrar com o próximo? Por que as pessoas não pensam, cara, vamos baixar aqui o valor, vamos botar o preço de custo para É. ajudar o próximo, né? Por isso que eu acho que não tem saída a humanidade em alguns aspectos, sabe? Eu tento. Obviamente que, por um lado, eu fico nisso, né? Eu fico olhando a quantidade de voluntários, as pessoas boas que a gente vê. E, por outro lado, eu vejo esse tipo de coisa, assim, né? Que crescer o olho em cima da desgraça do outro, né? Eu nem vou falar do poder público aqui, porque eu vou me queimar mais do que eu já me queimei naquele La Salle lá, que eu já briguei com meio mundo. E a única coisa que eu falo, eu só sou uma professora de matemática metida, mas eu já briguei com prefeitura, com assistente social de prefeitura. Não, mas agora Eu que tu já. falou de prefeitura, eu vou ter que me expor aqui então, tá? O prefeito queridíssimo Jairo Jorge falou para não sair da Rio Branco. O porquê disso? O que eu vou te Eu dizer, tenho cara? uma opinião sobre isso, né? Que ele queria dizimar metade da Rio Branco porque metade são idosos que moravam lá. Por que ele odeia tanto aquele lugar? Cara, eu não sei te dizer. Entende? A única coisa que eu sei, assim, é que o que eu vi foi muita. O que eu tô vendo, tá? E aí assim, é que eu não posso falar aqui no ar, entende? Porque isso, né, o que eu vou falar, eu teria Não, não que precisa falar, não provar. precisa falar, Mas o que eu sim. vi, assim, se o pequeno tenta levar vantagem, eu digo político pequeno tenta levar vantagem, tu imagina o grande, entende? E aí, Gauss, uma coisa que eu vou te falar aqui e não tem esquerda e não tem direita, é todo mundo, tá? Então, assim, a raça política é uma coisa assim que a política está em tudo. O que aconteceu é política. A gente não pode dizer que não pode falar de aquecimento global. A gente tem que falar de aquecimento global, a gente tem que falar de manutenção dos diques, a gente tem que falar de negacionismo, a gente tem que falar de tudo que está acontecendo, a gente tem que falar das besteróis que aparecem na internet, né? Do tipo, o povo gaúcho tem que morrer mesmo, porque metade era bolsonarista, ou mais da metade, né? E Sim. olha que eu não sou bolsonarista, né? Mas assim, a gente ouve muita bobagem. Tudo na vida é política. Tudo na vida é política. Mas por contrapartida, a gente olha o posicionamento dos políticos e das pessoas que trabalham no poder público e a gente se assusta muito, né? E o que me assusta é saber que tem um monte de gente que vai querer levar vantagem com a tragédia. E não é só político. Iniciativa privada também, né? Vai Sim. querer levar vantagem, fazer um Como a gente nome. tava falando, a questão do gás, do preço absurdo das coisas, né? E aí vai do tiozinho que vende gás para as grandes instituições que vão querer, né? Então, assim, na verdade, neste momento, o que a gente tinha que fazer é baixar a cabeça e fazer o bem, fazer o certo. Mas a gente sabe que vai ter, provavelmente, desvio de dinheiro. Mariana e Brumadinho até hoje não foram reconstruídos do jeito que tinha que ser, Mas lá não né? foi desabrigado totalmente? Eu não sei como é que tá agora. Eu sei que eu conversei com um bombeiro civil que teve aí, ele ajudou em Brumadinho, disse que ainda tem coisa fora do lugar, né? Ainda tem coisa que precisa botar no lugar. Então, assim, Sim. o que eu vejo é como que começamos a reconstruir uma cidade como Canoas.
Não sei. O espaço territorial é enorme e a quantidade da população atingida é enorme, entende? Obviamente que Brumadinho e Mariana foi uma devastação, foi um negócio horrível, porque foi blum, que nem lá em Petrópolis, que foi e levou, né? Agora, aqui parece que não tem fim. A água ainda hoje, eu tenho uma amiga que acabou de publicar aqui, a água ainda está na metade da janela da casa dela. Meu Deus. Então, assim, vai terminar isso quando? Semana que vem para baixar essa água. Eu vi que o Guaíba já está chegando nos 4 metros, que é uma marca que não chegava há algumas semanas. Isso é uma coisa boa. Tem que baixar para 3. Menos de 3. Menos de 3. Mas eu não sei. Eu fico preocupado. Assim, fico bem preocupado. Eu tô chateada. E aí, assim, a gente fica chateado porque tu vê um monte de gente falando bobagem, tipo, se tu tá ajudando, não posta. Pra que postar? Não sei. Cara, até eu faço live de vez em quando, assim. Ontem eu fiz uma. Gente, se tu tá ajudando, faz o que tu quiser. Agora, se tu não tá ajudando, não fica criticando quem tá ajudando. Não fala, né? Não fala, assim. Então, por exemplo, eu consegui algumas ajudas lá do Rio de Janeiro. Eu tinha que prestar contas. Eu vou postar o que? Eu não postei rosto de pessoas, eu não postei as minhas madrugadas lá, mas de vez em quando a gente enlouquece se a gente não dá uma risada, se a gente não faz um carinho num voluntário no outro. Então a gente tentava sair de manhã de lá, tomar um café, porque era a única refeição do dia que a gente fazia decente. As pessoas precisam de carinho, e aí tu olha para a internet, é só crítica, crítica, crítica. Então, eu não sei o que esperar, né, Gauss? A gente falou um monte de assunto aqui. Eu não sei o que esperar do poder público, e eu não estou falando só do Jair Jorge, não estou falando só do Leite, eu não estou falando do governo federal. A única coisa que eu sei é que, assim, tem um monte de projeto com dinheiro vindo. Como que isso vai ser feito? Como é que vai ser repassado, né? Todo esse dinheiro que o governo federal prometeu, e já deu, parece, uma boa parte, como que isso vai chegar na mão do seu porteiro lá do La Salle? É só isso que eu queria saber. Como que o seu porteiro lá do La Salle, que eu não vou citar o nome dele, mas tu conhece ele, foi atingido, é da tua época ainda, como que esse dinheiro todo vai chegar na mão dele? Vai ter uma parte que vai ser para reconstruir as cidades. Beleza, isso talvez a gente enxergue. Mas eu quero que chegue na mão do Dudu, do Ariel, que são as pessoas que estavam lá com a gente no abrigo, sabe? Então, assim, tem muita crítica ao governo federal sobre a chegada da ajuda, né? E aí depois tu começa a conviver com essas pessoas, porque a gente conviveu um pouquinho com Força Nacional ali, e aí tu entende um pouquinho a organização das coisas, né? Só que o Brasil, ele não é um país preparado. Se fosse nos Estados Unidos, ou outro país que tem tragédia assim, a coisa já estava pronta. O que a gente viu, né? Chegou a Força Nacional, chegou não sei o quê, só que eles só chegaram depois. Então, se tem uma previsão de chuva, de alagamento, de alerta, como tinha que ter, e teve em alguns lugares, outros não, já tinha que estar todo mundo a postos. Espero que o Brasil aprenda com isso, porque a gente tem contingente, a gente tem dinheiro, a gente tem avião, a gente tem pessoas no exército, a gente só não é organizado para prevenir. Tu acha que essa seria a forma de não ter uma nova tragédia dessa? Seria a gente conseguir achar formas de prevenir melhor? Eu acho que a gente tem que começar a pensar no meio ambiente de uma forma séria, achar que não é bobagem. Eu acho que a gente tem que pensar em manutenção das cidades e prevenção das cidades no sentido de tragédias, porque nós não temos cidades preparadas para esse tipo de coisa, a gente viu agora, desde 1971 que os diques não tinham manutenção. Pois é. E aí? 1971, então assim, 53 anos que o negócio não era visto, olhado de perto. A gente tem tecnologia no mundo inteiro para não deixar uma população inteira sem água, como bombas flutuantes, enfim, que não precisa ficar dentro da água. Cara, é que o Brasil ele não direciona o dinheiro para os lugares certos. Eu acho que sim, eu acho que se tiver planejamento, é o que a gente vai ter que fazer. Sim. Eu tô num bairro que não foi atingido pelas águas, mas eu tô sendo atingido de forma indireta, por conta da falta de água. A Corsã não manda água. Entende? Daí tu fica como? Eu quero ajudar as pessoas, quero ajudar, mas aí como é que eu vou ajudar as pessoas, sabe? Tipo, não tem nem como tu receber. Eu sei que tem gente recebendo 15, 20 pessoas dentro da sua casa sem água, né? Sim.
A minha vizinha, ela tem aqui 15, 20 pessoas. Eu tô abrigando a minha namorada porque a casa dela também foi atingida. Mas aí não tem água pra tomar banho, não tem água pra lavar uma louça. Como é que vai todo mundo usar o banheiro? Sabe? Mas se tu parar para pensar, Gauzy, quando dá uma chuvinha aqui no Rio Grande do Sul, um ventinho, a gente já fica sem energia elétrica. É. Vê se não é um país que não pensa nesse tipo de coisa. A gente não está preparado para nada que vem da natureza. Então, assim, se a gente se dá um temporal, aquele temporal que deu em janeiro, não sei se tu lembra, que Lembro. também teve problema. O temporal que deu em janeiro, eu fiquei aqui no condomínio 5 dias sem luz. E com consequência, sem água, porque a luz bombeia a água aqui para cima das caixas. Então, assim, se nós não temos nem isso, que é o básico, tu imagina quando vem uma tragédia como essa. Eu acho que a saída é ter gente inteligente que o Brasil tem, pensar em prevenção, em organização da cidade, porque isso vai ser, infelizmente, comum. Começou com Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aqui isso pode atingir o Brasil inteiro Tá e o subindo. mundo inteiro. E isso vai ser cada vez mais comum, entende? Essas Sim. grandes tragédias climáticas, que não é uma tragédia, né? Como diz a Adriana Calcanhoto lá no programa do Altas Horas, sábado, é tragédia se não tivesse a mão do homem, É. entende? Mas Como tem a mão do homem. tem muito culpado. Ah, é o Eduardo Leite, é o Melo. Claro, não, é um monte de gente. Se desde 1971 não tem manutenção nos diques, Não são eles. não são só eles, né? É muita gente. Então, É. assim, não dá para a gente sair culpando um só, mas, assim, tem muita culpa. E o brasileiro é culpado, cara. A gente não separa o lixo direito, a gente não organiza isso direito. Nós somos um povo porco, infelizmente, nesse sentido de meio ambiente. Então, assim, Sim. e tu tem que ver a quantidade de lixo que está na cidade. Eu imagino. Cara, não sei nem o que vai ser. É. Mas, assim, Gauss, eu tô feliz em poder ajudar. Frustrada com algumas coisas que eu vi, e aí são coisas sérias, assim, que a gente não pode ficar falando, porque tem que provar, né? Ah, mas Sim. eu quase meti a mão na cara de umas pessoas, Eu tive que me imagino, eu afastar. acho que eu imagino o que tu deve estar falando. Eu já ouvi algumas histórias, acho que é desse mesmo assunto, e eu fiquei bem chateado também. Tu fica assim, tu não tá acreditando no que tu tá vendo, mas tá acontecendo, né? E aí, tô cansada, assim, tô chateada, tô frustrada, tô morrendo de pena e de dó dos meus colegas, porque não adianta, tu olha para o todo, mas assim, o teu núcleo ali, né? Tu vê gente que recém casou, que recém montou sua casinha, perdeu tudo. Sabe? Tu vê gente mais idosa, né? Que montou uma casa a vida inteira, perdeu tudo. Então, assim, tem que trabalhar muito a questão emocional, porque senão a gente vai ficar doente da cabeça. Várias vezes eu pedi remédio para dormir, porque eu não estava conseguindo, não conseguia desligar, sabe? Ficava. Sabe quando tu vai numa festa tipo de rave, assim, que fica tchum, Sei. tchum, tchum na cabeça? Então, se eu tô assim, que não fui atingida, imagina quem tá atingido. E aí tu olha a realidade dentro dos abrigos. Tava falando que a minha ex-sogra tá aqui para ficar com o Augusto, comigo, para mim. Tu olha os idosos, assim, deitados de noite, o olho arregalado, sabe? Pais de família, assim, ó, sem dormir, eles ficam olhando pro teto, para nada, sabe? Aquilo te corta o coração. Não sei como é que vai ser. Enfim. Tomara que dê tudo certo, né? E eu venho te pedir que tu tem alguma vaquinha que tu queira que o pessoal doe, que tu saiba que é de confiança, que tem alguma. As vaquinhas que eu tô divulgando são as vaquinhas do colégio ali, que é do colégio, o do colégio vai diretamente para os professores e funcionários. Então a gente vai organizar, porque assim, chegou muita coisa de dinheiro e a gente não tinha onde comprar coisa, porque não tinha nada na cidade, lá na primeira Sim. semana, né? E aí começou a chegar comida, roupa, então a gente não precisou usar esse dinheiro da vaquinha para comprar essas coisas de comida e compramos remédios na primeira semana que não tinha médico, né? E agora tudo que está sendo depositado nesse Pix é para ajudar esses professores da escola, né? Professores não só, funcionários no geral, né? E as suas famílias. E aquela vaquinha que o Pretinho Básico está Um fazendo, que eu badinho. sei, que é do Badim, que eu sei que é de confiança. Lá no meu Instagram, que é o Anne Bruch06, Anne com 2 N's, eu estou publicando o tempo todo elas. E eu acho que elas são muito de confiança, assim, né? Pelo La Salle ali, eu sei que são, porque
Eu tenho a minha chefia direta que está olhando para isso, assim, né? Para ver o que dá para fazer depois para limpar essas casas e organizar. E aí, é 70 pessoas, não, 70 famílias que a gente vai ajudar, mas já é alguma coisa, né? Com certeza. Já é bastante coisa, na verdade. E eu sei que a do Badinho e do Pretinho Básico está ajudando muita gente. Ajudando. Conforme, acho que já foi 80 milhões que eles arrecadaram, né? Sim. E já está entrando e eles já estão escoando esse dinheiro, né? Então, são as duas ali que eu confio plenamente, assim, eu sei que vai funcionar. Então tá bom. Muito obrigado por ter aceitado participar aqui do meu podcast de novo, falando sobre esse assunto tão dramático e triste para nós gaúchos, né? E para tu que tá nos ouvindo, vai doar, ajuda de alguma forma, tenta fazer o teu, né? Para ajudar as famílias que foram atingidas. Se cuidem, um beijo, até uma próxima e tchau.